Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre o feudalismo, mas o foco da aula de hoje vai ser a sociedade feudal. Bom, a gente vai tentar entender que grupos sociais que faziam parte dessa sociedade, como que funcionava o trabalho e a economia. E aí eu segui como o livro de vocês traz, que divide esses grupos em três grupos: os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Bom, a gente viu na semana passada, né, que havia a base de tudo era essa relação, né, de fidelidade, que a gente viu a relação de suzerania e vassalagem, que envolvia os membros da nobreza, né, como os reis, duques, marqueses, entre outros. Mas a gente vai ver que a sociedade não é só formada por essas pessoas, né? Então tenham em mente aí que inicia tudo com essa relação de fidelidade e ela acaba se reproduzindo em outras instâncias também, tá? Que a gente vai ver aqui. Bom, vamos começar falando sobre os que oram, né? Quem que está orando, além do povo querendo se salvar? A gente tem o clero, né, gente? Que é a igreja, né? Basicamente, nesse momento, a igreja católica. Então, a gente tem o papa, os cardeais, os bispos, os monges, os padres, as pessoas que faziam parte desse grupo da igreja. Bom, uma coisa que é bem importante ficar bem claro para vocês é que nesse momento a igreja ela vai ganhar muito poder, né? Especialmente poder econômico. Então, ela vai ter poder sobre as pessoas, né? Então, quando o cristianismo ele se dissemina de fato, a gente viu lá atrás que o Império Romano vai tornar em 380 o cristianismo a religião oficial do Estado. E a partir daí, então, quando os povos invadem Roma, né, os povos germânicos, eles acabam adotando o cristianismo também. Né? Então, o cristianismo rapidamente ele se dissemina, né, se espalha pelo continente europeu, e aí a Igreja Católica vai ganhando forma. Como o cristianismo trabalha muito, né, o catolicismo principalmente, trabalha muito com essa questão de pecado, de. Como é que eu posso dizer? Enfim, é lógico que eles. Hoje não é mais tanto assim, mas até algum tempo, o que a igreja falava, as pessoas seguiam de fato, né? Então é lógico que a igreja vai ganhando muito poder sobre a mente das pessoas. E também tem a questão financeira, porque daí em nome dessa fé, as pessoas começavam a doar coisas para a igreja, para manter a igreja, mas essa doação acabava sendo muito grande. Então tinha uma época que inclusive era comum que tipo, a pessoa morria e aí os bens dela eram divididos, né? Então era comum que uma parcela desses bens fossem doados para a igreja. E assim a igreja ia ganhando cada vez mais terra. E como a igreja também tinha poder sobre as pessoas, né, na forma de pensar, enfim, também era comum que os senhores feudais utilizassem a igreja para poder continuar governando, né? E aí então eles faziam troca, né? Faziam doações para a igreja, para o pároco ficar, o pároco no caso o padre, né? Ficar do lado dele. E assim eles vão criando essa relação entre a igreja, o senhor feudal, as pessoas, né, de doação, e nisso a igreja vai ganhando cada vez mais poder econômico e também poder, digamos, mental, enfim, não é bem isso que eu quero dizer, mas entende mais ou menos, né? E também, gente, nesse momento a igreja vai ser a detentora do saber, tá? Então, muitas universidades que vão sendo criadas, as bibliotecas vão ficar tudo sob domínio da igreja. E a igreja vai definir quem pode e quem não pode ter acesso e ao que se pode ter acesso. Né? Então, é muito comum que se refiram a esse período de Idade Média como um período de pouco desenvolvimento científico, justamente por conta desse controle que a igreja tinha sobre o conhecimento. Tá? Mas isso não quer dizer que o conhecimento não existia, não quer dizer que o conhecimento não era disseminado. Tá? Ele realmente acontecia. Bom, além disso, a gente tem os que guerreiam, que eram o grupo composto pelos nobres. Então, nessa sociedade, quem está guerreando são as pessoas com melhores condições. Né? Então, esses nobres eles faziam parte daquela relação de suzerania e vassalagem que a gente viu lá na aula passada. E sendo um nobre guerreiro, ele tem o monopólio das armas e oferecia proteção, né, e exigia ser sustentado por aqueles que viviam em suas terras. Então vamos pensar aqui, o senhor feudal, né? Então ele tem o controle, o monopólio das armas, então ele vai proteger aquelas pessoas que vão morar na terra dele, em troca ele vai exigir obediência dessas pessoas, né? Então é também uma troca de fidelidade entre os nobres e as pessoas que trabalham nessa terra.
E aí, a partir, então, desse monopólio de armas, é que fica mais evidente o poder deles através das guerras, né? Especialmente, vamos pensar aqui muito em proteção, tá? Como isso, as pessoas precisavam ser protegidas, as terras precisavam ser protegidas, e eles tinham como fazer isso, tá? Bom, a ocupação da nobreza geralmente era a guerra, caça e treinos. E o último grupo, que é o grupo dos que trabalham, né? Então, quem que está trabalhando efetivamente, trabalhando no sentido de produzir alimentos, né? Já que a base da economia era a agricultura. No campo, gente, ele era cultivado por 3 grupos: servos, vilões e escravizados. Vilões, desculpa, e escravizados. No caso dos servos, gente, os servos eles eram trabalhadores dependentes, recebiam do senhor lotes de terra, os mansos, de cujo cultivo dependia sua sobrevivência e em troca da qual realizavam o pagamento de determinadas taxas. Eu vou passar para outro slide só para explicar para vocês aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplo de feudo, tá? Então vamos ver como é que funciona aqui, ó. Aqui a gente tem o castelo onde mora o senhor feudal, né? E aqui terra dele. E aí ele vai espalhar, dividir as suas terras entre os servos para que ela possa ser cultivada e ao mesmo tempo também protegida, né? Então nisso o senhor feudal está ganhando o quê? Está lucrando em cima do que é produzido na terra dele e tem gente cultivando, então isso é ocupando, ou seja, isso também dificulta uma invasão, né? Então aqui a gente tem, ó, aqui é um exemplo, manso servil. Então os servos ganhavam uma parcela de terra chamada manso servil e tudo que era produzido aqui era uma parte tinha que ser dada, né, ao senhor feudal e o resto pertencia a eles mesmos. Os servos, gente, então assim, uma coisa que é importante, o servo ele não é escravizado, tá? Ele está ligado à terra, não ao dono da terra. Então, por exemplo, se eu sou uma senhora feudal e eu tenho ali os meus servos, se eu resolver ir embora, né, tipo, vou vender o meu feudo, aqueles servos continuam ligados àquela terra e a próxima pessoa que vier ocupar o meu cargo vai ter aqueles servos ali. Então, eles estão ligados à terra e não a mim, tá? Era um trabalho livre, né, como a gente já falou, e eles tinham que pagar por esse trabalho, né, por estar utilizando essa terra que não era deles. Além dos servos, a gente tem os vilões. Os vilões, eles eram camponeses livres que ficavam fora dos feudos. Então, é lógico, vamos pensar aqui, né, Europa é grande, né, tipo, não é tão grande quanto a América, mas era grande naquela época. Pensar que tinha alguns feudos. E como não tinham países, o espaço entre os feudos era um espaço, uma terra de ninguém. Então, os camponeses poderiam ir lá e produzir. Esses camponeses, eles eram vilões. Aí vocês podem perguntar, tá, por que alguém, então, prefere produzir na terra de outra pessoa e ter que pagar quase que o imposto por isso? Se tem terra sobrando do lado de fora, ele pode produzir. Ele pode, só que ele vai ficar sem proteção. Ou seja, provavelmente essa terra pode ser invadida a qualquer momento, né? Ele pode perder, pode ser roubado, né, a sua produção, enfim. E a base, né, que no caso, como não é um país, não existe polícia, né, não existe um exército para cuidar daquela terra que não tem dono, como seria no caso hoje, né? Então essa galera fica sem proteção. Então muitos preferiam estar dentro de um feudo, pagando o que for necessário, mas ter essa proteção. Além dos 2 grupos, temos os escravizados, que era um grupo menor e que vai diminuindo cada vez mais, e ele vai ter, na verdade, mais concentrado nas regiões que eram o antigo Império Romano. Como lá era utilizada a mão de obra escrava, rolou ainda durante um tempo, né? Os escravizados tinham filhos, e esses filhos eram escravizados também, e assim foi se mantendo a escravização, só que de um número bem pequeno, tá? Bom, e aqui como é que era dividido o feudo, né? Então a gente tem o manso senhorial, que era a terra exclusiva do senhor, tem o manso servil, que é a faixa de terra que os camponeses recebiam, e tem as terras comunais. Eu vou mostrar aqui e vou explicando para vocês. Então aqui, gente, ó, o manso senhorial. Como é que funcionava? Isso aqui é uma terra que pertencia ao senhor feudal, não era dado a nenhum servo. Porém, para que eu seja uma serva nessa terra, eu tenho que prestar alguns dias da semana de trabalho gratuito para o senhor feudal nessa terra. Isso se chamava corveia. Então, né, bom, eu cultivo, sei lá, toda segunda e quarta eu tenho que vir aqui produzir. Tudo que é produzido aqui é integral do senhor feudal, tá? E a gente tem o manso servil, que daí, no caso, o que é produzido aqui é meu, né? Só que
uma parte de 30% a 40% do que eu produzi no manso servil eu tenho que dar ao senhor feudal também. Ou seja, ele está ganhando bastante, né, gente? Ele está ganhando na terra do manso senhorial e ele está ganhando uma porcentagem da terra do manso servil, né? Então, quanto mais servos ele tem, maior a produção, mais ele vai arrecadar. E a gente tem também a região comunal. Esse manso comunal, ele geralmente era uma região de utilização de todo mundo. Então, era muito comum que fosse florestas, onde eles poderiam pegar lenha, pastos para os animais pastarem. Ou seja, era uma região que era utilizada por todos, né? E a gente também, além disso, né, tinha uma outra taxa que se chamava taxa de banalidade, que é quando o servo precisava usar, por exemplo, um moinho aqui. Ele precisava usar um moinho, então ele tinha que pagar para estar usando o moinho, ou seja, mais uma arrecadação para o senhor feudal. Aqui a gente tem a igrejinha, que ficava dentro do feudo, né, que estava ali junto. E aqui, então, vocês podem observar que era algo muito rentável para o senhor feudal, né, ter toda essa organização aqui, onde ele ganhava de todos os lados. Mas, como a gente está falando que é uma relação de fidelidade, para o servo também não era o pior cenário, já que ele tinha uma proteção, né? Dificilmente sua terra seria invadida, porque ele tem, né, como a gente viu, o senhor feudal é da nobreza e ele tem nas suas mãos o poder das armas, então ele pode proteger tudo isso aqui. Ok? Bom, isso seria a base do feudalismo, né? Com o tempo, gente, num primeiro momento, a gente tem a economia estritamente agrícola. O comércio vai ficando cada vez mais reduzido, então aquelas grandes cidades, como a gente via no Império Romano, deixam de existir, porque a galera começa a fugir para o interior, né, os servos. Então, lembra que a gente falou que na queda do Império Romano, a cidade de Roma, que tinha, durante o seu ápice, até 1 milhão de habitantes, acabou sendo reduzido a um número bem pequeno, porque as pessoas começaram a passar fome, não tinham onde trabalhar e começaram a ir para o interior. Esse ir para o interior seria justamente isso, se tornar servo. Então, eles começam a pedir proteção nas terras e começam a se espalhar pela Europa. E aí, então, as cidades, nesse momento, elas dão uma reduzida e a gente não tem mais tantas grandes cidades. Mas isso vai mudar. E a gente vai ver a partir da próxima aula, ok? E também é importante pensar que o comércio também, num primeiro momento, ele não era muito utilizado, tá, gente? Porque, na verdade, eu sou serva, eu tenho o meu manso servil, eu vou produzir ali o que eu preciso para viver. Então, sobrou um pouquinho de, sei lá, estava produzindo aveia, sobrou um pouquinho, e eu preciso comprar um sapato para mim. Então, eu vou lá e troco esse excedente de aveia pelo sapato. Mas não era um pensamento deles produzir cada vez mais para poder vender cada vez mais e ter um lucro para aquisição, sabe? Então, o comércio ele era realmente reduzido num primeiro momento. Vamos ver na próxima aula como isso vai mudar. Então é isso, gente. Beijos.